Olá! Se você quiser saber sobre aneurisma cerebral, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, médico neurocirurgião funcional. Vou falar hoje sobre aneurisma cerebral. Será que precisa operar? Sempre precisa operar? Quais são os riscos? Muitas vezes, os pacientes acham um aneurisma cerebral num exame de rotina. Esse é o aneurisma não roto, incidental. E vem com a dúvida, o medo. E agora? Preciso operar? O que fazer com esse diagnóstico? Então, vamos começar do que é o aneurisma cerebral. Aneurisma, ele é uma falha num vaso sanguíneo que faz com que, como se tivesse uma herniação, como se saísse da parede do vaso uma bolinha. Ou, se for o vaso inteiro frágil, a parede toda do vaso dilata. O com bolinha a gente chama de aneurisma sacular, parece um saquinho que sai do vaso. E o fusiforme é o que o vaso inteiro faz uma dilatação. E nós vamos dividir esses aneurismas de acordo com a apresentação deles. Os aneurismas eles podem ser rotos, aneurismas que romperam. Esses aneurismas, não tem dúvida, eles têm que ser tratados ou por cirurgia aberta ou por cirurgia que a gente chama de endovascular, entrar por dentro do vaso sanguíneo e tratar por dentro do vaso sanguíneo sem abrir o crânio, mas eles têm que ser tratados. E os aneurismas não rotos, esses são os que levam a mais dificuldade. O outro rompeu, não tem dúvida, tem que tratar, ele vai lesar o cérebro. Quando rompe, apresenta 30% de mortalidade, 30% dos pacientes morrem quando rompe, no ato ali, e fora as sequelas que vão decorrer disso. Agora vamos para os aneurismas que não romperam. Por volta de 3% da população pode apresentar um aneurisma cerebral. E nem sabe. Está andando por aí e está seguindo a vida. Os aneurismas, de 50% a 80% deles, não rompem, não acontece nada com eles ao longo da vida da pessoa. Então a gente já vê que tem que tratar cirurgicamente todo o aneurisma? Não, nem todo. A gente vai ver os fatores de risco. Tamanho, localização, forma, tem vários critérios para isso. É um pouco individual. O que nós temos que avaliar nos pacientes? Menor do que 3 milímetros, que a gente chama de aneurisma baby, são aneurismas que normalmente não precisam de nenhum tratamento. É só observar e acompanhando, ver se não vai ter crescimento. Entre 3 e 6 milímetros, nós vamos avaliar os riscos associados a esse aneurisma. Quais são os principais riscos do aneurisma romper? Pressão alta, tabagismo é muito importante. Fumar, ele deixa o vaso sanguíneo fraco e aumenta o risco de romper. História de ter sangramento prévio na família. Então, já tem alguém na família que rompeu um aneurisma e nós temos que avaliar aquele paciente, ele já tem um risco maior para romper. E localização, zonas de alto fluxo, que a gente chama de aneurisma comunicante posterior, ou uma zona que tem um fluxo sanguíneo muito alto, a maior chance de romper. Então, entre 4 e 6 milímetros, nós vamos avaliar os riscos desse paciente. E acima de 6 milímetros, a chance de cirurgia é muito grande. Qual cirurgia fazer? Temos outra cirurgia endovascular e a cirurgia aberta. É uma grande discussão. Tem vantagens e desvantagens nos dois métodos. A cirurgia endovascular dentro da coxa tem uma vantagem de não ter que abrir o crânio, recuperação mais rápida, menos invasiva, mas existe uma chance um pouco maior de refazer o aneurisma. A cirurgia aberta
quando bem clipado o aneurisma, menor chance de refazer o aneurisma. Mas tem que abrir o crânio, uma recuperação mais longa. A gente tem umas localizações em que se dá preferência clara por um método ou por outro. Tem os aneurismas de oftálmica, paraclinoideus, são aneurismas que a gente dá preferência clara pelo método endovascular, tratar por dentro do vaso sanguíneo, sem abrir o crânio. Enquanto aneurismas de uma região chamada de artéria cerebral média, aneurismas um pouco mais distais, a gente dá uma preferência clara pela cirurgia aberta, melhor resultado. Então, não existe uma fórmula mágica que fale, nossa, esse aneurisma de tanto tamanho sempre vai ser tratado desse jeito. Não, tem que ver o tipo de aneurisma, onde é, as dificuldades de cada técnica. Para se fazer um tratamento vascular, é uma bolinha, o certo é que o tamanho da entrada da bolinha e o tamanho de dentro da bolinha, que chama o tamanho do domo, tem uma proporção. Se for uma bolinha assim, nada que a gente colocar lá dentro para obstruir esse aneurisma vai ficar, vai sair. Vai ter que precisar de mais recursos, stents, anticoagulação. Então, todas essas questões têm que ser pesadas. Nossa, mas você falou que 3% da população pode ter aneurisma? Então, é bom eu ficar fazendo exame para procurar aneurisma? Também depende. A gente não sai fazendo exame à torta e à direita em todo mundo. A gente faz o exame em quem tem risco aumentado. Então, pessoas que têm familiares de primeiro grau com aneurisma cerebral, principalmente se for 2, indicação de fazer exame para rastreio. Pessoas que têm uma condição genética que tem risco para aneurisma, doença policística, rim policístico, doenças que fragilidade do colágeno, Marfan, Ehlers-Danlos, essas pessoas têm recomendação de fazer uma triagem para aneurisma, procurar se não tem aneurisma. Algumas doenças infecciosas que atacam os vasos sanguíneos, HIV é uma doença que ataca, algumas doenças inflamatórias de vasos, recomendação para fazer uma triagem de aneurisma. E foi feita essa triagem. Achou um aneurisma pequeno, a gente vai seguindo, acompanhando, ver se ele não cresce. Fez a triagem, achou um aneurisma suspeito, aí vai ter que fazer o tratamento. Eu tenho um aneurisma, preciso ficar com medo de alguma coisa? Temos sinais de alerta. Existe uma coisa que se chama cefaleia sentinela, que é o aneurisma antes de romper, ele cresce muito rápido e dá uma dor, que em inglês é thunderclap, a gente traduz para dor em trovoada. Uma dor de cabeça que vem muito rápido, de uma vez. A pessoa está assim, nada, de repente, pá, estoura aquela dor de uma vez, muito rápida. Alto risco para o aneurisma ter piorado. Começa a apresentar uma alteração de nervo do rosto, que a gente chama de alteração de par craniano. Então, fica com o olho estrábico, olho vesguinho. Risco para piora daquele aneurisma. Opa, isso aí está virando uma urgência, vou ter que correr atrás para ver se não piorou esse aneurisma. E a gente fica atento aos sinais de alarme. Então, resumindo, nós temos os riscos que a gente não pode mudar, riscos genéticos para aneurisma. Temos os riscos que a gente pode mudar, que são os riscos de hábito de vida, pressão alta, tabagismo, bebida alcoólica menos, porque ela também pode subir a pressão, drogas que aumentam a pressão alta, como cocaína, metanfetamina. Tem os riscos que a gente pode evitar, e fazer o acompanhamento desses pacientes é essencial para definir se vai ou não precisar de um tratamento cirúrgico. Quando tratar, temos opções de endovascular por dentro da coxa ou cirurgia aberta. Vai pesar o risco e benefício de cada uma junto com o paciente. Se você conhece alguém que tem um aneurisma cerebral, se interessa por esse assunto, curta, compartilhe. Esse vídeo pode ajudá-la. Até a próxima. Obrigado!